Vânia? Ótimo, Adriana. Quando você fica no suspense esperando por mim, eu fico me divertindo aqui do seu lado, do lado de cá, vendo suas respirações, esperando. Eu já estava pedindo ajuda aqui ao ser superior, para que a gente dissolvesse Eu esse mundo. imaginei. A sua cara era de quem estava fazendo alguma coisa. Eu não sabia o que era, mas estava fazendo alguma coisa. Era Boa noite, minha linda. Seja boa noite. bem-vinda. Gratidão ao universo que te inspirou para que a gente resolvesse. É verdade. E eu estava falando, antes de você entrar, né, que nós viríamos dar continuidade àquilo que nós havíamos começado semana passada. Mas, assim, isso, semana passada nós tivemos um exemplo que foi a história do eco, né? Que foi a história do eco, que foi essas vozes que ficavam repetindo e as pessoas estão dando eco. E exatamente são essas vozes que nós trabalhamos. E aí hoje, agora eu pego novamente esse exemplo aqui agora. Como a gente entra no desespero, né? Como a gente, às vezes, desconecta, como, às vezes, a gente não tem uma saída e sabe, quando nós estamos diante de uma dor emocional, né? A vontade que tem de dizer assim, eu não quero mais saber disso, deixa, eu vou embora, né? E é bem interessante isso, né? Isso está me fazendo assim, ver, semana passada foram as vozes, agora foi esse lugar do entra, não entra, mas está tudo certo. Então, seja bem-vinda, né? Aliás, tu que me aproveita, né? Porque tu que me convidou, né? Eu sou anfitriã, meu amor, hoje. É porque eu estava no outro papel da anfitriã, acho que você entrasse, eu já estava na anfitriã. Mas vá lá, por favor. Mas esse suspense é legal, porque dá um friozinho na barriga, né? Faz a gente entrar numa pulsação. E desde já eu quero dizer para as pessoas, convidem outras pessoas com um aviãozinho para que mais pessoas possam estar aqui conosco hoje, desfrutando Deixa eu desse fazer tema. isso aqui agora. Eu vou fazer isso aqui agora. Já estou Isso. fazendo. Vamos fazer isso. Vamos chamar mais pessoas Vamos para estar lá. conosco. Falando sobre esse Ótimo. tema que é tão belo, tão delicado, tão especial para todos nós. Isso. Pronto, já enviei aqui para alguns. Pois é. Então, vamos nos apresentar, né? Já que você é anfitriã e não me apresenta, então eu vou me apresentar ou você quer se apresentar primeiro? Diga lá. Não, eu sou a Adriana, eu sou o helper da metodologia PEFLOR, sou terapeuta tântrica, também trabalho com reiki, com terapia floral, e eu sou uma buscadora de mim mesma dentro desse caminho. E para mim é um prazer estar aqui partilhando sobre tudo que eu tenho vivenciado, todos os milagres internos que eu tenho vivenciado, toda a transformação que eu tenho me aberto para vivenciar nessa trilha do autodesenvolvimento. É um prazer estar aqui com Vânia, que é uma amiga, uma querida, uma irmã para mim, uma pessoa com quem eu troco bastante, que a gente tem essa pulsação de leveza, de brincar, né? Porque eu acho que a leveza, hoje em dia, para mim, a leveza me ajuda muito a aprofundar. A leveza me ajuda a descer os degraus que eu preciso descer, né?
para ir em busca desses esconderijos, dessas sombras que a gente vai falar hoje. Então, com Vânia, eu troco desse lugar de leveza. E eu gosto muito de estar aqui com você e partilhando. Gratidão. E gratidão. E eu sou Vânia, né? Alguns já me conhecem, para aqueles que não me conhecem, eu também sou helper do Patchwork, né? Que é uma metodologia de autoconhecimento, onde nós caminhamos juntos nesse lugar, né? E também sou terapeuta de frequências, de técnicas vibracionais e energéticas, né? E atualmente eu tenho sustentado um canal que é me abrindo para canalizar os trabalhos da reconexão. E eu digo que esse trabalho da reconexão que acontece toda segunda-feira, eles são assim, ó, é o guia, entendeu? Parece que é assim, viu? Essa tribo toda se reúne nesse lugar, porque eles trazem muito, né? Nós conversamos muito em cima de autorresponsabilidade, de autoaceitação, de auto-perdão. Então, esse trabalho que eu venho sustentando há 3 anos tem me levado para os lugares profundos, né, de muita transformação. E você falando desse caminhar, né, e verdadeiramente nós encontramos uma família. Não é a nossa família sanguínea, não é? Porque, às vezes, nós não trocamos tanto com a nossa família sanguínea como nós trocamos com a nossa família espiritual. E a nossa família espiritual nós encontramos mesmo nessas diversas vivências que nós participamos, né? Quando nós estamos prontos para encontrar essa tribo que se expande, então vamos formando uma verdadeira irmandade, e é esse lugar dessa família espiritual. Então é muito bom estar aqui com você. A gente brinca muito desse lugar onde o nosso tridente espeta a outra, né? E depois a gente vê com as nossas asinhas de anjos e abraço. Então, é muito bom essa troca que nós fazemos. E eu me sinto também muito à vontade para trocar com você nesse lugar de leveza. Porque, de verdade, se nós não convidarmos a leveza, fica tudo muito pesado, né? Fica muito pesado. E nós terminamos encontrando as sombras e só olhamos para essas sombras. E esquecemos de ver que nós também temos a luz, que nós também temos as nossas qualidades. Então, a leveza é um elemento muito importante para nos dar suporte em todo o nosso processo de transformação. Né? Isso. Verdade. Você falando na leveza, e foi aquilo que eu falei com você, que eu ia partilhar, né? Essa semana eu estava no grupo e nós estávamos falando sobre os males, né, por amar demais e amar de menos. Muito interessante sobre isso, porque teve um momento que eu precisei do conector do meu notebook para carregar. E nesse lugar de carregar, quando eu fui pegar, percebi que o cabo estava comido. A minha cadelinha comeu o cabo. Notebook novo, né? Então, na hora, assim, eu tomei um susto, tomei um impacto, mas não entrei na reação. Não entrei na raiva, não entrei na explosão. E fiquei me observando nesse lugar. Qual era o aprendizado? Eu fiquei me perguntando, qual é o aprendizado que está aqui? Qual é o aprendizado que está aqui? E quando eu absorvi o aprendizado, eu pude ver que dentro desse lugar da exigência, que é isso que nós vamos falar também, dessa exigência por amar demais, nós terminamos entrando com a carga muito destrutiva, não é? Uma carga muito agressiva, que foi isso que eu vi nessa representação. Essa carga agressiva, destrutiva, e que nesse lugar, muitas vezes, pela nossa reação, nós colocamos o outro para longe, e nós também nos distanciamos, não somente do outro, mas de nós também. Né? E essas reações, elas estão pautadas exatamente nisso que nós vamos conversar, que é nas nossas dores emocionais. Então, eu fiquei muito grata pelo ensinamento na prática
E, por incrível que pareça, eu digo, gente, quando a gente aprende o que é o ensinamento, não existe peso, não existe drama, sabe como é? É assim, é isso, qual é o próximo passo? Então, é isso aqui. Né? Então, bem legal, e é muito bom. Mas o que é que você traz hoje? Pode falar. Eu ia te dizer, a gente abre mão da intensidade, né? Isso que você está trazendo. A gente abre mão do drama, da intensidade, porque a gente fica viciado, né, na intensidade, drama. E ele está a serviço justamente da gente criar separatividade, né? Quando a gente, na verdade, deseja amar, a gente deseja aprender a amar. Mas essa intensidade, esse drama todo, né, essa carga que você está trazendo, que a gente coloca nos relacionamentos, esse peso, essa exigência, né? Então, vamos lembrar, a live passada a gente trouxe a criança, né, o bebê, ele tem uma exigência absoluta de um amor, uma demanda por amor, que vem desse lugar de querer obter aquilo de forma perfeita, absoluta e exclusiva. Então, todos nós ainda temos esse bebê dentro da gente. Não significa que eu seja esse bebê por inteiro. Claro, eu já cresci, você já cresceu, todo mundo que está assistindo aí já cresceu. Mas isso é uma parte nossa. E é muito importante que a gente se abra para a possibilidade de acreditar que isso é verdade. Por mais que eu negue isso completamente, mas estar num caminho de autodesenvolvimento vai me convidar a isso, a me abrir para essa possibilidade de que existe ainda uma criança, um bebê exigente dentro de mim, que quer receber, que está focado em receber, e receber desse lugar, do lugar da exclusividade, do lugar do é do meu jeito, é só do meu jeito. Né? Então, nesse já lugar, entrei no assunto, viu, Vânia? E nesse lugar, nós não paramos para refletir qual é a necessidade do outro também. Porque nós ficamos cegos diante da nossa necessidade, diante daquilo que a gente quer, diante daquilo que a gente deseja, e não paramos para ver que o outro também tem desejos, que o outro também tem necessidades, né? Mas nessa intensidade que nós nos colocamos de exigir, de cobrar que o outro nos dê de qualquer forma aquilo que nós queremos, porque é interessante isso, porque dentro de nós existe uma conclusão que acredita que se nós não tivermos aquilo, nós não seremos felizes. Então nós vamos fazer de tudo para ser feliz, para ter essa felicidade, mesmo que seja colocar o outro na parede, mesmo que seja apertar o outro nessa demanda, mas a gente quer. Né? Então, assim, e aí eu pergunto para vocês que estão aqui, se vocês já se viram assim nesse lugar, que vocês possam interagir conosco em algum momento, onde vocês se viram nesse lugar de eu quero que você me dê. Claro que a gente não vai falar dessa forma, né? Porque nós somos muito inteligentes. Nós vamos encontrar maneiras maravilhosas, sutis, de exigir que o outro dê aquilo que a gente quer. Dentro dessa demanda que você fala, desse lugar que nós acreditamos que é uma necessidade real nossa. Não é? Mas se nós formos parar, isso que você trouxe desse bebê interno, dessa criança interna, que todos nós temos, e que nós esquecemos de ver que hoje nós já crescemos. Que hoje eu não dependo de você. Né? Especificamente falando de você, Adri, eu não dependo de você para realizar algo. Nem você depende de mim. Mas nós ficamos nessa exigência e cobramos uma da outra que nos dê algo, porque só dessa forma eu irei realizar algo. E aí nós vamos criando as bengalas emocionais, que diz respeito exatamente a isso que você tá trazendo dessa dor, né? Isso. Então, se a gente for olhar para esse bebê, eu só gosto do outro se o outro for do jeito que eu quero. É isso mesmo.
Olha que frase legal que Marcinho trouxe. É isso, né? Porque isso, pior que às vezes a gente diz isso mesmo. É verdade. E às vezes nós temos consciência dessa voz e às vezes nós não temos consciência dessa voz. As nossas atitudes, elas vêm também, mas não vêm a partir de uma consciência dessa voz, como vocês trouxeram aí. Às vezes tem lugar inconsciente mesmo. Pode falar. E eu quero trazer um ponto assim. Muitas vezes a gente até tem consciência. Então, nós podemos observar dois movimentos internos dentro da gente. Depende do tipo de personalidade da pessoa também. Né? Então, às vezes a pessoa até tem consciência dessa carência desesperada, como se obter do outro fosse uma questão de vida ou morte. Às vezes a gente não tem consciência que é nessa proporção, mas as reações emocionais da gente mostram isso. Basta a gente se observar quando a gente está numa reação emocional exigindo algo do outro, a gente realmente só não vai para o chão espernear como a criança faz. Né? Já viram uma criança, que eu digo, varrendo o chão, né? Às vezes até vamos, mas assim, normalmente não. A gente implode, a gente usa outras formas. Então, tem um lado da nossa atuação interna de fazer essa exigência nesse nível e ter consciência disso, embora essa consciência doa, porque ela vai de encontro a outras ideias que nós temos de nós mesmas, de que nós somos bem resolvidas, adultas e por aí vai. E tem também uma outra atuação da gente que é atuar dizendo, eu não preciso do amor de ninguém. É outra faceta nossa, em que a gente nega que a gente quer e quer muito. Então, de uma forma ou de outra, eu não sou livre desse lugar. Eu não sou livre porque eu continuo reagindo em função disso que eu me rebelo por não ter tido do jeito que eu quis. Então, eu estou vivendo em função dessa dor, dessa ferida, dessa reação emocional. Eu estou reagindo dessa forma. Ou eu quero que o outro me dê de todo jeito, esperneie e encontro formas de obter, ou eu me isolo completamente, me coloco lá num pedestal, lá em cima, inalcançável, e digo, não sinto nada disso e não preciso de nada disso. Então, são duas formas que a gente ou se alia com essa carência ou se rebela contra ela. Mas, de todas as duas formas, a gente está reagindo e vivendo em função disso. Então, a gente não é livre. Sabe, eu tô dando risada aqui, você falando, e eu tô dando risada. Lembrando das artes que eu fazia quando eu era criança, né? Como esse lugar de fazer um plano para ter aquilo que eu queria, sabe? Mas de forma muito discreta, de forma muito escondida. E claro que sempre tem alguém para assumir o que a gente faz, menos nós. E eu era muito mestra nesse lugar, porque tinha alguém que sempre respondia por mim, claro, né? E é muito legal a gente rever. Não sei para vocês que estão aí conosco, se vocês recordam algo nesse lugar do que vocês faziam quando eram crianças para vocês obterem. E o que acontecia com vocês quando vocês recebiam um não? Não, não vai, não tem, para lugar nenhum, né? E eu quero fazer um desafio agora aqui com vocês, se a Adri me permitir. Eu quero fazer um desafio agora com vocês. Um pequeno exercício, um pequeno exercício de nós irmos para dentro do nosso coração. É rápido. Então, eu quero que vocês, por alguns segundos, minutos, vocês fechem os olhos. Vocês fechem os olhos e coloquem a mão no coração de vocês. E vocês comecem a respirar no coração de vocês. E nessa respiração, comecem a perceber os sentimentos que estão aí dentro do coração de vocês. Comece a perceber quais são os sentimentos. São sentimentos novos, são sentimentos antigos,
Só respire nesse lugar e perceba quais são as falas que tem aí dentro, quais foram os nãos que você ouviu. E a partir desse não, você calou, você não podia expressar. Volte um pouquinho, vá lá na sua infância, encontre um evento, apenas um evento, que você desejou algo e que a partir desse desejo foi negado a você e você começou a criar planos. Você começou a fazer pequenos projetos para ter aquilo que você queria. Então, veja quais foram as formas que você utilizou, quais foram os caminhos, a quem você se aliou. Vá percebendo esses lugares, de tal forma que todo esse projeto, que todo esse desenvolvimento desse plano para ter aquilo que você queria, a todo custo, você foi mudando o seu jeito de ser, o seu jeito de expressar. Muitas vezes você foi calando, porque talvez calado você conseguisse ter o que você queria. Às vezes você explodia, trazia uma agressividade, porque você acreditava que dessa forma também você teria. E às vezes você abria mão de tudo, também porque você acreditava que dessa forma você teria. Então, vá percebendo esse movimento, esse mecanismo que você criou, e como ele hoje se repete, hoje na sua vida. Perceba hoje você, aqui e agora, e link lá atrás na sua infância. Algum momento em que você decretou que você seria daquele jeito para ter o que você queria. E perceba isso hoje, como você utiliza esse mesmo mecanismo para você ter o que você quer. Então, tome mais uma respiração e vá se trazendo para aqui e agora. Se percebendo nesse lugar. E o que é que mudou no seu coração? Quais foram os lugares novos que chegaram ou se já eram lugares conhecidos? E a gente abre espaço, né? Para que vocês possam partilhar. A Adri vai continuar seguindo dentro desse lugar. E eu vou colocar meu óculos para não ficar fazendo careta aqui para vocês, para ler o que vocês, se alguém desejar partilhar, dessa pequena reflexão que nós fizemos, porque é isso que nós fazemos. Nós construímos um plano, que aí a gente traz que é um plano de salvação, e esse plano, ele se reproduz hoje, nos nossos relacionamentos, sejam eles quais forem. Relacionamento familiar, amoroso, profissional, no social, né? Esse mecanismo, ele se reproduz. Então, o espaço está aberto, se vocês desejarem partilhar. E aí, para que você possa trazer um pouquinho desse ciclo, desses padrões, dessas conclusões que nós construímos a partir de um lugar de uma dor, porque, de verdade, em algum momento da nossa infância, nós encontramos uma dor, que é o que nós estamos falando sobre a dor emocional, e a partir dessa dor emocional, os conflitos foram chegando diante de algumas conclusões que nós fomos formando. Então, eu deixo para que você possa também falar isso aí. Pode falar. A 5 está dizendo que pode reconhecer a raiva e a retirada do pequeno. Isso, é isso mesmo. Maravilha. Maravilha. Voltando um pouquinho ao que você estava dizendo antes, eu estava aqui brincando, pensando assim, então Vânia era a popular sonsa, né? Que é como a gente diz assim, a pessoa. Como é que você fez a leitura? Era assim que a minha mãe, inclusive minha mãe está na live.
Inclusive, minha mãe está na live, ela pode até dizer. Agora ela está sabendo. Na verdade, eu acho que ela sempre soube, né? Porque a gente pensa que é sonsa, pensa que ninguém está vendo a nossa sonsidão. Então, é a forma como você atuava para conseguir o que você desejava sem ficar mal na fita. Não é assim que a gente faz? Sempre eu conseguia. É isso mesmo. Olha, sempre tinha alguém para receber a surra por mim, entendeu? Claro, eu estou dizendo isso porque uma sonsa reconhece a outra, viu? Ah, você também era sonsa também. Ah, tá, que bom. Isso, Marcinhos, é isso mesmo. Reconhecendo as novas roupagens atualmente, é isso mesmo. Só muda a roupa, então, a partir mas o cenário lá. É muito bom isso que você trouxe, que era a sua forma de atuação. A partir do que as pessoas já estão trazendo, a gente pode reconhecer exatamente qual foi essa solução que eu encontrei para sobreviver a uma circunstância que eu considerei negativa e frustrante. Porque o desejo de amar continua dentro da gente, naquela época e agora. Então, naquela época, eu queria ser amado, eu vivi alguns impactos, mas esses impactos não conseguiram fazer com que eu deixasse de querer ser amado. Então, normalmente, a gente vai encontrar algumas soluções. E quais são essas soluções? Ou a gente vai querer tomar o amor do outro de forma agressiva, dominando, controlando o que o outro sente por mim, me fazendo totalmente necessário na vida do outro, para que o outro saiba que não vive sem mim, precise de mim, né? Eu quero ser tudo para o outro, tudo para todos. Ou então eu me Alguém aqui se vê desse jeito, querendo ser tudo para o outro? Coloquem aí, levanta a mãozinha. Ou então eu me submeto. Eu sou aquela pessoa boazinha que digo sim para todo mundo, evito conflito, evito confronto, que é para não correr o risco de perder, que o outro deixe de me amar. Para a garantia de que o outro vai me amar se desonestamente eu fizer tudo do jeito que o outro quer, para obter o que eu quero. Então, eu fico o tempo inteiro naquele jogo da submissão e da manipulação, né? Ou então, eu me retiro elegantemente e me faço presente pela ausência. Então, é aquela pessoa que elegantemente sai de cena para que o outro e todo mundo sinta a sua falta, né? Então, vai ficar todo mundo desejando você. Olha, esse pedido está dizendo que faz tudo para o marido, tá vendo, Ana? Eu sou a boazinha. Nesse lugar. Eu sou DDS. Eu estou dando tudo para ter a garantia de que o outro vai me dar. Na verdade, eu não estou dando, porque no fundo, eu ainda estou identificada com o bebê que só quer receber. E, gente, eu volto a dizer, isso é uma parte nossa, não reflete o todo que somos. É importante a gente se dar conta disso para a gente não ir para o auto-julgamento, né? Exatamente. E para começar a se culpar e a ficar com vergonha. Isso é todos nós, em maior ou menor medida, a gente encontra essas soluções para sobreviver. Porque foi difícil conviver com aquele não, viver aquele impacto. É uma queda do paraíso. O bebê, ele é sensorial, ele é conectado ao princípio do prazer, à força vital. Então, é lindo, porque o bebê, quando ele chora mesmo. Quando ele ri mesmo, não tem meu termo. E a gente se encanta com isso, a gente se encanta muito com isso. Então, ele... Saída elegante, Marcinho está dizendo. Eu também sou dessas, Marcinho. Mas tem algo, Adri, que não é somente o não. Tem algo... A gente tá trazendo o não, né? Mas sim, tem algo que é real. Porque sim, alguns de nós vivemos a dor. E essa dor, elas têm várias nuances, né? Porque alguns de nós vivemos a dor do abandono, a dor da rejeição, né? Então, a dor da traição. A dor da traição. Então, foram muitas dores que nós vivemos nesse lugar, não é? E nesse lugar de sentir essa dor, nós começamos a construir também algo para se defender. Porque uma criança
que se sente no lugar de ser rejeitado, ele vai construir uma estratégia para sobreviver dentro desse lugar. Uma criança que sente o abandono, né, vai também construir. Uma criança que sente, que passa por algum trauma, algo traumático na vida, uma dor, né? Hoje em dia nós vamos ver muito índices de abusos sexuais. Então, isso é uma dor, um trauma que alguns de nós passamos por isso. A gente não vai entrar nesse tema, porque esse é um tema que convida muito, mas não vamos entrar. Mas nós também não podemos deixar de sentir, de trazer esse lugar, porque nesse tem um lugar de se sentir que não foi cuidado, né? Que não foi ouvido. Então, tem vários aspectos dentro dessa dor, enquanto criança que nós vivemos, e que nós encontramos estratégias para sobreviver a essa dor. E não é somente isso. Enquanto adulto, nós evitamos sentir essa dor, né? Então, essas estratégias também que nós criamos é para evitar sentir essa dor. Então, a gente sai de fininho, a gente se alia ao outro, a gente faz tudo pelo outro, né, Fátima? A gente faz tudo pelo outro. São estratégias para que a gente não volte àquele lugar de, enquanto criança, que nós vivenciamos uma parte dessa dor. Claro que tem o lugar de que a criança ela intensifica demais, não é? Algo, mas ela exagera, tem um lugar da intensidade. Isso é da criança. Mas, trazendo hoje para cá, a gente pode se perguntar, como você trouxe, nós não somos mais bebê, nós não somos mais crianças. Então, uma pergunta muito legal, que aí eu deixo, para que vocês fiquem, como nós reproduzimos isso. Eu sei que você estava falando das conclusões, e é bem legal, porque assim, que você já entra nesse tema dessas conclusões e como nós reproduzimos essa dor, né? Essa dor do abandono, essa dor da rejeição, a dor da separação. Então, enfim, traz aí, por favor. É verdade que... Todo mundo pra puta que pariu, é isso mesmo, é isso mesmo. Tem hora que a gente dá vontade de mandar mesmo, é verdade. As experiências que a gente vive na infância, elas vão ser múltiplas. Algumas pessoas vão viver, como o Vânia está dizendo, de verdade, foi real mesmo, aquela experiência de abandono, né? E de traição ou de rejeição. A gente não está questionando isso. O que eu quero dizer é, para a criança sempre é real. O que ela sentiu naquela experiência é real. Se ela se sentiu traída, não validada, abandonada, não amada, machucada de alguma forma, não amada, não vista, aquilo é real para aquela esfera de consciência, para a consciência infantil. Então, é muito importante isso que Vânia está trazendo, da gente validar essa fala dessa parte dentro da gente. Porque é aí que tem a pérola. É nessa dor que tem a grande pérola que a gente precisa encarar para descobrir, né? Então, esses impactos que a gente vive, né, essa frustração dessa expectativa, vai fazer com que a gente chegue a uma conclusão muito importante que eu quero trazer aqui. Uma das conclusões que a gente chega é: se meus pais não me amam, deve haver algo de errado comigo. Isso. Quem já pensou dessa forma? Levanta a mãozinha. Quem já pensou aí dessa forma? Sim, Ada. Então, às vezes a gente não tem consciência disso. Isso é muito um clima emocional interno dentro da gente. A gente precisa parar para fazer esse exercício que Vânia trouxe. Conectar com o coração. Nosso corpo todo registrou isso. Existem registros. O corpo, ele é uma grande enciclopédia sobre nós. Ele registra tudo. Tudo que a gente viveu está registrado no nosso corpo. Isso. O corpo lembra de tudo isso. Então, se você se puser aberto a investigar, você descobre
essas verdades dentro de você. E vai seguir trabalhando com isso. Não é milagre, não é fórmula mágica. Porque se a gente pensa que é fórmula mágica, a gente vai de novo para o pensamento mágico da criança, né? De que eu vou obter isso sem esforço. O que alguém, uma figura de autoridade, vai resolver esses conflitos que eu vivo hoje no meu lugar. Então, mas eu preciso estar aberto para que tudo isso que a gente está trazendo hoje, que eu possa me abrir para que isso seja verdade de algum modo. E a partir dessa abertura, eu vou começar a investigar a partir de um processo de autodesenvolvimento sério, não mágico, tá certo? Então, se meus pais não me amam, é porque eu sou feio, é porque eu não mereço, é porque eu sou inadequado, é porque eu sou mau, é porque eu não existo. Então, essas palavras têm uma vibração dentro da gente. Existe uma palavra vibratória dentro da gente que diz isso para a gente. E é a partir desse lugar que a gente vai para a vida e para os relacionamentos. Se eu me sinto desse jeito, eu preciso continuar exigindo que alguém me ame para eu não continuar me sentindo dessa forma inferior. Para que eu me salve. Minha salvação depende disso. E é isso que a gente faz muitas vezes com os nossos parceiros, que a gente estava trazendo na live passada. Quem paga essa conta, a gente atualiza essa ferida, atualiza essa dor, né? A gente tenta resolver essa situação, autorregular essa crise muito dentro dos relacionamentos. É o parceiro ou a parceira quem vai pagar a conta de receber essa exigência nossa, né? De receber essa demanda em alto nível, como se a gente ainda fosse só aquela criança dependente e carente do outro. Né? Mas, no fundo, sabe, Adri, é os nossos parceiros que pagam. É verdade. Mas, no fundo, quem paga o maior preço somos nós. Porque nesse lugar, nós deixamos de pulsar na vida, nós deixamos de usufruir a alegria, a felicidade, o prazer, a expansão na vida, porque nós estamos atribuindo ao outro que é fora. Né? E, na realidade, é algo mecânico que é dentro. Mas, como nós não temos esse conhecimento de que é dentro, que somos nós que reproduzimos, que somos nós que criamos, e vocês podem até dizer, como assim? Como que eu recrio uma dor? Como que eu crio uma dor? Não, não pode ser. Não é? Mas é isso. É esse lugar de que, como nós ainda não temos consciência dessa criação e recriação, nós começamos a não ter prazer. Nós começamos a conectar com um lugar de insatisfação, de tristeza, um lugar onde nós não conseguimos, entre aspas, né? Essa é a fala que nós usamos, prosperar, crescer, ter sucesso. Mas como que a gente pode ter tudo isso se dentro de nós existe um lugar que está indo de encontro ao fluxo? Né? De encontro não, está indo contra o fluxo. Quando, na realidade, o nosso passo era se permitir estar no fluxo e viver o que quer que seja. Mas, para isso, nós precisamos encontrar a causa da tristeza, da insatisfação, a causa que eu não tenho realização, que eu não tenho sucesso, a causa onde eu já estou no 10º casamento. Tem muita gente que pula de casamento para casamento, para casamento, casamento, né? Como uma forma de encontrar o parceiro ou a parceira certa. Mas não tem como, porque o parceiro ou a parceira certa está dentro de nós. Enquanto nós não encontrarmos esse lugar, nós vamos ficar passando e em busca do que está fora. Né? Mas a solução é trazer esse olhar para dentro e encontrar exatamente isso que você está trazendo, né? Como essa reprodução? Como que isso acontece? De onde isso vem? Isso. Eu queria chamar só a atenção para isso que Ivânia está falando, do bloqueio da felicidade. Então, nesse lugar, eu bloqueio o meu acesso à felicidade e ao prazer, porque eu estou fixada
numa imagem, eu estou identificada com algo que aconteceu no passado. E se eu estou fixada, não tem movimento nesse lugar, não tem fluxo. Eu me afasto do fluxo. Eu me acredito separada desse fluxo. Eu tenho raiva dos meus pais e eu tenho dificuldade de admitir essa raiva às vezes. Eu tenho medo, eu tenho vergonha da raiva que eu tenho e principalmente, gente, eu tenho tristeza. É muito importante que a gente possa encontrar o lugar dentro da gente que sente tristeza por as coisas não terem sido como eu queria que fosse naquela época, e essa tristeza eu continuo repetindo internamente, por mais feliz que eu aparente ser no Instagram, nas redes sociais, eu sou uma pessoa, ó, tenho relacionamentos com 1000 pessoas, mas existe esse lugar da tristeza, da infelicidade por aquilo que me feriu no passado. Então, esse é um lugar importantíssimo da gente poder encontrar dentro da gente. E quando a gente encontra com isso e a gente atravessa essa dor, a gente descobre que ela é uma dor fértil. É muito pior arrastar esse sofrimento, de co-criar isso na minha vida repetidas vezes, como uma radiola. Quem é da minha idade de Vânia sabe o que é radiola com o disco quando arranha. Eu não a sou gente da fica... sua idade. Nada. Eu estou procurando aqui o óleo de peroba para dar para você passar na sua cara, viu, sua cara de pau? Então, o disco ficava enterrando onde estava arranhado, repetindo aquele mesmo enredo. A gente fica repetindo, né? Então, porque a gente está fixado naquilo. A gente está identificado com aquilo. E agora, o que é interessante, até para a gente começar já a pensar em fechando, né, por conta do horário, né, Vânia? Então, ainda falta um pouquinho, dá para esticar mais um pouquinho. É muito legal isso, porque eu sinto raiva, eu sinto medo, eu sinto vergonha do que eu sinto vergonha de querer o amor dos outros, eu não admito isso para mim mesma, e eu sinto essa tristeza, essa dor, e que quando eu me proponho, olha, quando eu consigo finalmente enxergar a minha tristeza, sem drama, viu, gente? Drama não é tristeza. Drama é um esperneio com intensidade para retirar a gente do sentimento real. A gente faz muito drama, é o popular mimimi, né? A gente faz muito mimimi, né? Que é novamente para ser visto. Eu estou falando de você encontrar a infelicidade e a tristeza genuína dentro de você. Não é só você que sente isso. Ou também não é você sozinho e o outro, a dor do outro é menor do que a sua. É aquela tristeza que é sua. E que quando você encontra ela, você está muito mais perto de ser feliz. Olha que legal. Quando finalmente eu encontro a minha infelicidade, eu estou muito mais perto de encontrar o portal. Depois do portal da infelicidade e da dor, vem a felicidade, ou a possibilidade dela. Porque agora, de verdade, eu estou diante do que eu preciso olhar para transformar. Então, e aí eu me pergunto, você pode se perguntar, mas por quê? Se eu tenho tanta raiva dessa dor, se eu não quero vê-la, por que é que eu fico criando ela, feito um disco arranhado o tempo todo? É justamente para curar. Então, a gente é muito inteligente. O mecanismo, o sistema que nos guia é muito sábio. Eu estou recriando e recriando isso porque eu acho que eu fui derrotado no passado. Por que derrotado? Porque eu não recebi aquilo que eu quero, que eu queria. Então, eu fico nessa busca compulsiva de finalmente ser vitorioso. É por isso que eu estou criando e recriando. Vejam como vale a pena olhar para isso. Se eu não olho para isso, eu vou passar minha vida inteira assim, e está tudo bem. Se essa é a sua escolha. Embora não é totalmente uma escolha, porque se você está sendo arrastado e levado por essa correnteza, tem uma escolha aí, mas você está sendo levado também, né? Então, isso é assumir o leme pela sua vida. Queira olhar para isso de uma vez por todas. Você vai fazer um favor a você mesmo e ao mundo, né? Você afeta não só a sua vida, mas afeta a todos, porque a gente não está separado do outro. Então, quando eu finalmente começo a olhar para isso, eu vou começar a entender que não existe derrota,
Não existe vitória a ser alcançada porque não teve derrota no passado. O que teve foi o amor possível. Gente, isso não passa pelo intelecto. No intelecto, a gente às vezes até sabe disso muito bem arrumadinho, mas as correntes emocionais não sabem. Elas continuam querendo o amor idealizado. E quando você decide olhar num processo de autodesenvolvimento sério, e você comprometido com o seu processo, você vai finalmente se dar conta de que você recebeu bastante, sim. Senão você não estaria nem aqui. Eu e Vânia estamos aqui falando. Teve falta? Teve muita falta. Todos nós vivemos faltas, muitas faltas. Mas nós sobrevivemos, estamos aqui. Então, se eu estou aqui é porque eu recebi, sim. Eu recebi muito, senão eu não estava aqui, eu tinha morrido. Eu recebi a ponto de ter sobrevivido. Eu recebi o amor possível. E dentro do campo da possibilidade do amor possível, eu posso me mover para crescer, enfim. E para finalmente começar a dar a mim o que eu quero. Eu posso dar em primeiro lugar a mim, para depois desse lugar de inteireza e de adultice, eu ir para os relacionamentos, de adulto para adulto. Não no lugar da criança, que continua exigindo e esperneando. E esse é um lugar, sabe, que traz uma liberdade, uma sensação de liberdade. Porque, assim, eu não estou mais preso, eu não estou mais presa a esse lugar. Você falou das correntes emocionais, né? E essas correntes emocionais, nós somos mestres em criar essas correntes emocionais, essas esferas que nós construímos a partir do que nós sentimos, a partir do que nós pensamos, e o reflexo das nossas atitudes. E essas correntes emocionais, elas nos prendem e nos impedem de alcançar, de caminhar, de ir para onde? Porque a corrente, ela limita o seu movimento, né? Ela limita, você está preso. E quando você traz isso, foi o amor que foi possível, nós podemos ir para um lugar e dizer assim, é verdade, eu recebi, não da forma como eu gostaria de receber, mas dentro do que foi possível eu receber. E nesse lugar eu abro também a compreensão e expando para ver, poxa, os meus pais também, eles podem ter recebido não aquilo que eles queriam, mas o que foi possível para eles receberem. Então, isso que eles trazem já é o reflexo da dor deles. E que trazem para nós como um reflexo das dores. E hoje eu também recebo esse reflexo e vou transmitindo, né? Até que a gente possa, de verdade, ter essa consciência e dizer assim, ok, foi o que foi possível. Mas agora, qual é a minha escolha? Agora, o que é que eu escolho para mim? Eu escolho ainda ficar acorrentada na falta ou eu posso me nutrir? Porque é verdade que, enquanto criança, nós dependemos dos nossos pais. Nós dependemos dele, o cuidado, a educação, né? É tudo. A proteção, é verdade. Nós dependemos dele para tudo. Mas agora, a gente não depende de ninguém. A única pessoa que nós dependemos somos nós mesmos. Nós que precisamos agora dar o passo. Então, a gente pode escolher, ou eu resolvo e escolho me libertar desse lugar que eu acredito que o outro tem a obrigação e a exigência de me dar, e eu trago para mim esse lugar de autorresponsabilidade, porque eu agora é que posso me nutrir, eu agora posso cuidar de mim, eu agora posso me proteger, posso me validar. Eu preciso me validar, me aceitar, me ver. Porque se esse movimento não vem de mim, o que está lá fora também não vai ver, sabe? Eu vou ficar nessa demanda. Isso, e eu vou ficar nessa demanda ainda de uma necessidade que foi de uma necessidade infantil, mas que eu trago dentro dessa dor, daquilo que eu acredito que eu não recebi, e que eu vou reproduzindo esses lugares de exigência, né? Então, assim, é olhar para essas correntes e, de verdade,
escolher romper essas correntes. Não é fácil, né? Não é fácil rompermos esses lugares, porque eu acho que já fica para a nossa próxima live, falar sobre esses padrões, porque o tempo está chegando. Não é fácil a gente romper padrões, mas nós precisamos fazer a escolha. Nós não temos mais tempo de ficar acusando o outro por aquilo que nós não temos, por aquilo que nós não conquistamos, por aquilo que nós não recebemos. Agora, a decisão é nossa. Ou eu decido quebrar essas correntes, por mais duras, por mais, difícil que seja, ou eu insisto nesse trabalho, e o único lugar que eu posso quebrar essas correntes é vindo para dentro de mim, encontrar essas motivações, essas intenções que me fazem estar ainda atrelado e preso nessas correntes, ou eu escolho, ou eu vou continuar me dando o pior de mim para a vida. E quando eu dou o pior de mim para a vida, eu também recebo o pior da vida. É um lugar de troca, não tem como. Se eu dou o meu melhor, eu me abro também para receber o meu melhor. Então, assim, a gente está chegando já ao final, né? Passa rápido, né? A gente precisa encontrar um canal que a gente vá mais um pouquinho, que a gente converse mais um pouco, porque já estamos aqui praticamente há 50 minutos conversando sobre esse tema que ele convida e ele abre muitas portas. Mas eu quero dizer para vocês assim que muito bom estar com vocês e estender o convite, porque nós vamos continuar, não sei quando, mas talvez na próxima semana nós estejamos aqui novamente, não sei qual dia, nós vamos combinar. Mas é esse lugar de que vocês possam se trazer e até lá que vocês possam se observar nisso que nós trouxemos, nesses mecanismos que nós trouxemos, sem julgamento, gente. Nós não estamos aqui para julgar, sabe? O tempo de julgamento já passou, o tempo de colocar no pelourinho também já passou, sabe? É o lugar de soltar, não precisa mais irmos para esse lugar de autopunição, sabe? De se punir por algo. É verdade. Em alguns momentos eu sou egoísta. É verdade. Em outros momentos eu sou altruísta. E a gente transita nesse lugar do 50-50. Eu sou isso, mas eu também sou isso. Eu tenho meus defeitos, mas eu também tenho a minha qualidade, né? Então, se vejam vocês nesse lugar, para que a gente possa, no nosso próximo encontro, estar conversando sobre isso. E aproveito para fazer o convite. Quem desejar conhecer isso, é isso mesmo. Esse foi o que foi possível, foi suficiente. É exatamente isso. Quem desejar conhecer o trabalho da Reconexão do Ser, e aí eu faço o meu comercial, né? É um espaço onde acontece semanalmente, às 19h30, às 21h, e é um trabalho onde a gente vai para dentro de nós e depois nós entramos nas estruturas sagradas para desenvolver alguns trabalhos energéticos e vibracionais. Quem desejar, faz contato comigo depois no privado, que nós temos um grupo pelo WhatsApp e é por lá que acontece, é pelo Zoom que acontece esses encontros semanalmente. Tem algumas pessoas que estão aqui que fazem parte desse trabalho, mas a linha é a mesma, é esse lugar de autorresponsabilidade, sabe, Adri? Não tem mais como estar sem assumir a autorresponsabilidade pela vida, sabe? Quando você trouxe, para fechar minha fala, quando você trouxe o lugar do não julgamento, eu quero lembrar que o amor é o lugar da verdade. Então, o amor é um movimento espontâneo que vem da nossa alma. A gente estuda isso, né? Então, se eu tô no amor, eu estou na minha espontaneidade, na minha genuidade, no meu lugar genuíno do ser que eu sou. Então, ele é uma busca e é uma ação. A gente se abre para caminhar em direção a ele e, principalmente, caminhar em direção a nós mesmos, para poder depois caminhar em direção ao outro. E aí eu quero fechar
trazendo aquela música de Chico que eu amo, Todo Sentimento, que diz assim, que de verdade, e é o que a gente vive, todo amor ele pode cair doente, né? O amor adoecido. E depois a gente pode recolher todo esse sentimento, aprender com ele e seguir encantado, sem dizer mais nenhuma palavra, não precisa mais dizer nenhuma palavra. O silêncio é a voz sem palavras, quando a gente encontra esse lugar dentro da gente que é capaz de finalmente viver um amor mais maduro, a partir do que é possível. E aí a gente segue encantado ao lado do outro, que é ao lado da gente mesmo em primeiro lugar. A gente vai lá naquele esconderijo, pega na mão daquela criancinha e ajuda ela a crescer. Então, é esse o convite. Isso, e eu quero convidar vocês para que segurem na mão dessa pequena interna que habita em cada um de nós e que possamos caminhar com eles nesse suporte. Porque só a partir desse lugar do adulto, dando suporte a essa parte nossa ainda que é imatura, da nossa criança interna, é que nós conseguimos curar. Mas para curar, nós precisamos exatamente isso, deixar o chicote do julgamento de lado. O chicote do julgamento e o chicote da punição. Só desse lugar é que a nossa criança interna, essas vozes, elas vão chegar com mais força para que a gente possa ter consciência dela. Então, é isso. E eu também quero fazer um convite para você também. Amanhã eu vou estar no encontro aqui novamente, às 18 horas, mas dessa vez nós vamos falar um pouquinho sobre os trabalhos energéticos. Eu vou estar com Dilma, que é uma colega, e vamos falar um pouquinho sobre isso. E quem desejar, amanhã, 18 horas, estar conosco. Vamos trazer as mesas radiônicas e falar um pouquinho sobre os trabalhos energéticos, né? Mas, assim, desde já, Adri, gratidão mais uma vez pelo convite, pela leveza, pela pulsação de estar aqui com você. É muito bom. Eu amo. E eu fico aguardando o nosso próximo encontro para darmos continuidade. Isso, claro. Vamos seguir. Um beijo no coração de todos os que estiveram. Mandem essa live para quantas pessoas vocês puderem, para a gente fazer esses ensinamentos chegarem para o máximo de pessoas possível. Um beijo no coração. Sim. Vânia, te amo. Beijo, beijo. Gratidão a cada um de vocês. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Tchau, tchau.